Mas dou graças a Deus que todos os irmãos estão aqui presentes no dia de hoje. Tivemos um fim de ano bastante atípico, né? E estamos tendo um começo de ano também muito atípico. A política no nosso país não se resolveu ainda. E, irmãos, sinto dizer para os irmãos que eu acho que não vai resolver tão cedo, né? Se alguém tem aí a ideia de que, quem sabe, essas forças armadas tomem alguma posição, eu acredito que isso daí não deve acontecer tão cedo, se já acontecer. Mas uma coisa que a gente tem que estar atentos, irmãos, é que nós estamos vivendo um problema que foi criado em nossas vidas, chamado imediatismo, né? E nós queremos que as coisas sejam resolvidas dentro de um tempo que nós achamos um tempo bom, um tempo aprovado, um tempo legal de ser resolvidas as coisas. E a gente tem que entender, irmãos, que por mais que a gente gostaria que as coisas se resolvessem da nossa maneira, nós temos que entender que tudo está sendo regido por Deus. Mesmo esse governo que entrou, né, que dificilmente vai conseguir governar esse país, vai conseguir ter um desfecho bom, vamos dizer assim, mas está aí. Está numa determinante que Deus assim permitiu que essas coisas acontecessem. Mesmo que alguém pode falar o seguinte: a urna foi fraudada, não foi fraudada, foi roubado, não foi roubado, mas isso tudo está partindo de um cronograma que Deus determinou. Pode ter certeza disso. Então, irmãos, eu volto a afirmar: não se iludam com a política, não se iludam com o homem. A palavra do homem hoje não vale nada. Não é como era antigamente, que ainda a palavra do homem tinha uma validade. Hoje a maioria dos homens, principalmente da classe política, ou que detém algum poder, não vale nada. Então, o melhor é que nós tentamos o seguinte: se nós estivermos debaixo da mão do Senhor, nada vai nos afetar. Podemos passar dificuldade? Sim, mas é uma permissividade de Deus. As pessoas às vezes confundem isso, né, e falam o seguinte: porque você está debaixo da mão do Senhor, não vai te passar dificuldade. Olha, o povo de Israel estava debaixo da mão do Senhor e passou dificuldade. E o mais real era o que a gente via: quando o povo de Israel pecava, caminhava para o lado da idolatria, se afastava dos caminhos do Senhor, mais duro era o quê? Seu julgamento. Quando eles se arrependiam de seus pecados e voltavam, e colocavam Deus no seu devido lugar, derrubavam os seus altares, né? O que acontecia? Deus restituía a bênção para o povo de Israel. Pode ser que para o Brasil também não seja diferente. Dentro do Brasil existe algo chamado Igreja de Cristo. E o Senhor pode se compadecer da sua igreja e pode criar uma situação de muito boa aventura para o Brasil em função de quem? Da igreja. Não é por causa do povo, mas é por causa da igreja. Porque a igreja é importante para Deus. Então, seja qual for a atitude, seja o que for que está acontecendo, a gente tem que estar entendendo que, além da permissão de Deus, né, nós devemos estar afirmados em Cristo. Esquece política, irmãos. Sabe? Esquece isso daí. Isso não está levando a nada. Está comendo o seu tempo, está comendo o nosso tempo e não está trazendo nenhum fruto objetivo. Gaste esse tempo procurando louvar ao Senhor. Gaste esse tempo procurando fazer uma outra coisa. Se nós acreditamos que o Senhor está no domínio da coisa, se nós acreditamos que o Senhor tem as rédeas da coisa, irmão, desculpa falar, pode ter uma pessoa aí em Brasília e pode estar todo o resto do Brasil trabalhando. Se for da vontade do Senhor, o que tiver que cair, vai cair. E o que tiver que se levantar, vai se levantar. Vai se levantar. Então, eu sei que todos nós estamos frustrados, porque eu sei que aqui os irmãos pensam muito similar do que eu penso também. Isso também, estou frustrado com toda essa política que houve, mas que a gente possa estar entendendo, irmãos. A Bíblia é bem clara, que nos últimos tempos vão acontecer coisas no mundo inteiro, e o Brasil faz parte do mundo. Tem um sistema que tem que aparecer aí, que não adianta esse sistema aparecer e alguém imaginar o seguinte: o Brasil tem que estar fora desse sistema. Não vai haver perseguição na igreja no Brasil, então? Então a Bíblia é mentirosa, porque está falando que isso vai ser no mundo inteiro. Então deveria estar lá escrito assim, vai ser no mundo inteiro menos no Brasil. Aí a gente acreditaria. Então não adianta a gente ficar frustrado com essas situações. As coisas vão acontecer de acordo com aquilo que a palavra tem que fazer acontecer.
infelizmente ou felizmente, vivemos esses tempos. E o Senhor nos preparou para esses tempos. Agora, é nesses tempos que a igreja tem que estar forte. É nesses tempos que cada um de nós tem que estar gastando o nosso tempo em leitura de palavra. É nesse tempo que cada um de nós tem que estar tendo comunhão com o Senhor. Por quê? Porque virão adversidades, irmãos. Peguem toda a história da igreja, desde quando Cristo subiu até agora, nos anos 2000. Imagina assim, em todo lugar que a igreja foi perseguida, ela cresceu. Nós estamos pensando em avivamento. Será que nós estamos querendo avivamento ou nós estamos querendo que a nossa igreja cresça? E olha, irmãos, vamos colocar bem em prática a coisa. Quantas mulheres gestantes com seus bebês talvez não foram jogadas naquelas arenas para os leões comerem? Quantos velhinhos não foram colocados? Quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens, quantas crianças? E a igreja cresceu. Cresceu porque estava o quê? Forte. Estava firme. Não tinha nem Bíblia naquela época, mas estavam fortes na convicção da fé que eles tinham. Então talvez o nosso tempo não vai ser um tempo de avivamento. Talvez nós estejamos confundindo a coisa. Mas vai ter um tempo de crescimento verdadeiro da igreja. Porque você imagina, irmãos, se tudo isso que a gente está vendo, que a gente já ouve falar, que daqui a pouco a igreja não vai poder se reunir, quem vai querer vir para a igreja? Quem vai querer ser preso? Só quem realmente quer seguir a Cristo. O crente, digamos assim, de fachada, não vai vir. Os crentes de fachada já pularam do caminho. Os irmãos já estão percebendo isso? Que os crentes de fachada já não vão mais, ou já não vêm mais, porque são de fachada? É isso que vai acontecer. Deve vir alguma coisa, irmãos. Eu falei no começo do Covid, eu falei assim, é uma peneira de buraco grande, então está passando muita coisa. O Senhor vai passar uma peneira mais apertada. E vai fazer o quê? Vai começar a separar mais gente ainda. Então não se assuste, irmão, se daqui a pouco um não vem, outro não vem, outro não vem, outro não vem. É porque estão desistindo mediante os seus problemas. Hoje já tem gente que desiste mediante os problemas de trabalho. Hoje já não vem mediante seus problemas financeiros, problemas psicológicos, já estão se afastando de Cristo. Imagina quando o negócio pegar, né? Então, irmãos, abram mão disso, orem nisso. Eu estou em paz, sinceramente eu estou em paz. Eu quase já não tenho nem mais compartilhado essas coisas mais de política nem com a Adriana. Às vezes eu compartilho muito mais brincadeira, meme, né, para descontrair do que qualquer outra coisa. Porque o que a gente começa a perceber, irmãos, é que isso está tomando um tempo, está desviando um foco muito grande. Seja o que for que acontecer, vai acontecer porque Deus permitiu. Mesmo que se esse país vire uma guerra civil, irmãos, quando nós íamos ver que nos púlpitos tem tanta gente arraizada com ideologia de esquerda, gente que apoia aborto, gente que apoia droga, cantores que apoiam Deus é amor, então eu posso me associar com qualquer um. E a igreja não se associa com ninguém. A igreja só se associa com a pessoa do Espírito Santo e com Cristo. Não dá para ter amizade com o mundo. Lembra quando nós estudamos isso? A amizade com o mundo é amizade com Deus. E inimizade com o mundo é inimizade com Deus. Os irmãos lembram que a gente estudou isso? Não, né? Não foi isso, não, irmãos. A amizade do mundo cria inimizade com Deus. E a amizade com Deus vai criar inimizade com o mundo. Então não dá para você ser cristão e ser amigo do mundo. Como nós estamos vendo tantos aí. Tantas máscaras estão caindo e está se revelando realmente o quê? Olha, irmãos, lembra que nos últimos tempos apareceria o quê? O espírito do engano. E nós estamos vivendo que tempos? Você vai falar assim, imagina esse pastor. Não, aquela irmã cantava que era uma bênção, olha agora. Aquele cara tinha tantos CDs de igreja, olha o que ele está fazendo agora. Máscaras estão caindo, irmãos. Então o tempo está findo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nunca houve tanta zombaria de Deus como está tendo nos últimos tempos. E aí, profetada? E aí, seus crentes xingando de tudo quanto é nome? Vocês profetizaram? Olha aí, o Lula subiu a rampa. Tá aí ao vivo, aos olhos, para todo mundo ver, né? Então, irmãos, nós estamos vendo
que todas essas coisas estão se encaminhando para um fim. Antes nós tínhamos uma mídia que, irmãos, acontecia qualquer coisa lá no Japão, à noite, no Jornal Nacional já aparecia. Tentem lembrar isso, né? Se tinha um terremoto lá no Japão, à noite já mostravam as imagens na Rede Globo. Hoje pode ter 10 milhões de pessoas numa esplanada de um ministério, não aparece nada na televisão. Você olha imagens, por exemplo, no México, que foram sequestrar lá um bandido que estava sendo extraditado para os Estados Unidos, fizeram um negócio cinematográfico, você não vê isso acontecer na mídia, não falam mais. Então hoje só se fala aquilo que tem interesse, só se fala aquilo que repercute, então não tem mais em quem a gente confiar. Internet não é um lugar de confiança, irmãos, não se baseiem pela internet, porque é ali que fala o que quer, ouve o que não quer. Nós temos um livro que não vai ser atualizado, não precisa ser atualizado, ele é atualizado e ele é mais vivo do que a internet. E a gente perde muito mais tempo com outras coisas do que a gente gastando tempo com a palavra de Deus. Então, eu sei que vai ser triste o que nós estamos vendo, que nós estamos sendo podados, não só como igreja, né? Agora a gente já começa a perceber que vão mexer no nosso fundo de garantia. Então, se alguém tem um dinheirinho guardado, já está correndo o risco de já não tê-lo mais. E a gente começa a ver as coisas que, né, estão se propondo e você vai ficando assustado. Vai criando um certo tipo de revolta. Mas, irmãos, lembre que o nosso foco não é aqui. Nosso foco é no céu. Aqui vai acontecer. A gente vai ficar triste por perder algumas coisas? Vamos. Que vai acontecer algumas coisas difíceis? Vamos. Mas que a gente não perca o foco da nossa salvação, irmãos. Não deixe com que essas coisas venham a minar a sua fé e achar que, tá tudo desse jeito, então tá todo mundo indo para lá, eu vou também. Não faz isso não, irmão, né? Se baseia pelo que a palavra de Deus fala, se baseia pela palavra de Deus, que é o que importa para cada um de nós, amém?